Nós vamos iniciar aqui então com a agricultura de subsistência. A produção da agricultura de subsistência ela é voltada para o consumo próprio do produtor e da sua família. E essas famílias elas têm pouco acesso ao crédito agrícola, né? Geralmente pouco acesso ou nenhum acesso aos créditos que são disponibilizados pelo governo. Como consequência, nós vamos ter então uma pequena produtividade dessa produção aí de subsistência. Agricultura de subsistência. Esse modelo de produção é desenvolvido normalmente em pequenas propriedades, também chamadas de minifúndios, e com mão de obra familiar, camponesa ou por comunidades rurais. É marcada pela utilização de métodos tradicionais de cultivo, com pouco ou nenhum recurso tecnológico, baixa produção, cultivo de gêneros alimentícios, arroz, mandioca, feijão, batata, milho, hortaliças, entre outros. O seu excedente pode ser trocado com outros produtores ou até mesmo comercializado. Os objetos usados durante o cultivo são o arado de tração animal, enxada, machado, foice e adubo natural. Uma das principais vantagens da agricultura de subsistência é a qualidade dos produtos, vistos que não são utilizados agrotóxicos, conservantes e nem produtos químicos, proporcionando assim um produto mais saudável. Agricultura comercial. Na agricultura comercial, nós vamos ter um mercado voltado prioritariamente para o abastecimento do mercado com produtos primários de origem agrícola. Dessa maneira, o agricultor ele pode estar inserido, ele vai estar inserido em um processo que pode ter abrangência local, regional, nacional ou até mesmo global. Dessa maneira, o produtor ele vai ter aí negociações com grandes empresas agroindustriais. Nós vamos perceber que a agricultura comercial ela vai ter aí uma maior utilização de ferramentas mais modernas e também de um maior acesso às linhas de créditos em relação à agricultura de subsistência. A agricultura comercial é voltada para o abastecimento do mercado externo e conta com o uso de tecnologias para aumentar a produtividade. Esse tipo de agricultura corresponde à monocultura, ou seja, é cultivado um único produto agrícola. Essa produção é feita em grandes extensões de terra e sua produção é voltada para o abastecimento do mercado externo geralmente. Em virtude da intensa mecanização, esse tipo de agricultura possui altos índices de produtividade. Empregam máquinas e tecnologias para aumentar o rendimento do consumo. A agricultura comercial provoca alguns impactos negativos no meio ambiente, como desmatamento, esgotamento dos solos e o uso excessivo de fertilizantes e produtos químicos. O sistema de plantation ocasionou no surgimento vários latifúndios que possuíam grandes terras destinadas a um único dono. Em contrapartida, dificultou o acesso à terra por pequenos produtores. Nos dias de hoje, esse sistema continua sendo utilizado no Brasil em regiões que cultivam a cana-de-açúcar. Ocorre que é possível perceber algumas consequências da implementação desse sistema com a divisão da sociedade
em propriedades de grandes terras de um lado e do outro trabalhadores braçais assalariados, e até mesmo em trabalhos muitas vezes semi-escravos, além do abandono das lavouras de subsistência, que são consequências diretas. Agricultura moderna. Com o argumento de atender às demandas mundiais, provocadas aí pelo aumento da população mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial, a agricultura passou a utilizar novas técnicas de atividades agrícolas, novas técnicas de se trabalhar o solo, Seriam então a utilização de produtos sintéticos químicos, com o objetivo de aumentar a produtividade, dando uma maior fertilidade ao solo e com o objetivo também de combater as pragas. Associado a isso, a crescente mecanização das lavouras, uma grande utilização de máquinas no auxílio aí desse processo de produção. Com isso, nós tivemos um grande aumento da produtividade, Nós tivemos um expressivo aumento da produtividade com a utilização dessas novas técnicas. Por essas técnicas serem tão revolucionárias, ter provocado uma grande produtividade em nível mundial, a partir de 1960, esse conjunto de técnicas passou a ser chamado de Revolução Verde. Nós já falamos detalhadamente sobre a Revolução Verde, então nós já conhecemos as características e quais foram as consequências dessa Revolução Verde para a população mundial e para a agricultura. Atualmente, o surgimento de novas demandas, como a produção de biocombustíveis em escala mundial e o crescimento da produção agroindustrial, além da incorporação de novas técnicas, como a manipulação genética de sementes e o uso da nanotecnologia, fizeram com que aumentassem cada vez mais as diferenças entre a agricultura moderna e as práticas tradicionais. O produtor moderno normalmente está inserido em uma cadeia produtiva com elevado grau de sofisticação e financiamento, inclusive com o envolvimento de grandes empresas transnacionais. Utilização de máquinas e equipamentos. Ultimamente, nós temos uma maior utilização de tradores, plantadeiras, colheitadeiras e outra infinidade de máquinas dentro aí da produção agrícola. Se por um lado, essas técnicas modernas, elas trazem uma vantagem, por outro lado, ela também vai trazer algumas desvantagens. Se tratando de vantagens, nós vamos ter o aumento da produtividade, Essas técnicas, essas utilização de máquinas, elas têm aí como lado bom o aumento da produtividade. Porém, nós vamos ter também uma sequência de fatores negativos, como, por exemplo, a compactação do solo, a diminuição da sua fertilidade. Nós vamos ter, o solo ele vai ficar mais exposto ao processo erosivo, lembrando que erosão é o desgaste do solo, O uso dos tratores se tornou essencial aos produtores rurais. E com o avanço da tecnologia, estes tratores vão ficando cada vez mais eficazes, pensando realmente no produtor e suas necessidades em campo. Conforme a tecnologia vai evoluindo, a mecanização agrícola vai se tornando indispensável no meio rural. Uma das desvantagens do uso de máquinas maiores se deve ao aumento da compactação do solo, já que são muito pesadas. Por isso, técnicas operacionais em condições adequadas de trabalho precisam ser seguidas para reduzir os adversos causados pela compactação.